Bom dia, turma. Eu espero que todos estejam bem, né? Nessa pandemia que a gente está passando, né? Então, hoje é a aula de hoje, né? Hoje a nossa aula ela vai falar sobre o estudante protagonista. Então, a gente já tem visto muito falar sobre isso no decorrer das nossas aulas de formação cidadã. Então, é necessário para ser esse estudante protagonista é você exercer a função de estudante no seu meio, na sua vida, né, e colocar ela como os objetivos principais. Vamos abrir a nossa atividade de hoje para me falar um pouquinho sobre ela rapidinho. Então, coloca aqui o e-mail, né, coloca aqui o nome. Aí vamos lá, para a primeira questão. Você tem um vídeo sobre persistência e resiliência, né? Então, quando você fala de resiliência, é aquele negócio de você rever os teus conceitos naquilo que tu errou ou do que tu acertou, ter a humildade de compreender e realizar novas metas. Você pode desistir de um sonho? Não, você tem um sonho. Se você quer aquele sonho, você pode errar, mas também pode refazer essas metas e persistir. Vai depender de você, né? Então, no caso aí, vocês vão assistir esse videozinho de persistência e resiliência e observando o vídeo motivacional e fazendo a comparação com a realidade da sua vida, qual a importância da resiliência e persistência no teu viver? Como é que você pode mudar como pessoa, né? Então essa daí é a primeira pergunta da nossa atividade de formação cidadã, certo? Então vou colocar uma resposta qualquer e vou passar para a próxima. No caso, vocês não podem botar uma resposta qualquer, viu? Só avisando. Então escreva. Aí no segundo tema a gente fala sobre o estresse. O estresse de ser cobrado pelos professores no dia a dia, de você se cobrar como aluno em relação ao seu aproveitamento, aos seus estudos, né? Então você tem aquele momento de estresse. Eu acho que todo mundo passa, professores, alunos, mas a gente tem que ser também resiliente e ouvir e aceitar determinações, né? Então não adianta ficar só reclamando e não buscar soluções para o seu problema. Mas também não adianta ficar estressado e morrer por uma coisa na qual você pode ter errado e pode não ter refletido. Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? E o estresse está no dia a dia nosso, né? Das cobranças, no nosso meio social, a cobrança dos pais, a cobrança da escola, a cobrança do nosso meio, você se cobrar em si mesmo, né? Então, como é que é esse estresse emocional na sua vida? Aí você vai entender o que é um pouquinho, assistindo esse vídeo, sobre o que é o estresse crônico e agudo, certo? Então, nessas experiências, você vai comentar falando de algumas experiências suas, certo? Então, vou passar para a próxima questão. Eu não posso me deter muito. Próximo. Então, no próximo vídeo, você vai entender com um professor aí a tolerância do estresse. Por que a gente tem que ter tolerância, né? Porque senão a nossa vida é muito conturbada, ela é muito sem sentido. E nós precisamos dar um sentido à vida. E o estresse, a gente acaba perdendo a nossa razão, a nossa função, os nossos objetivos, as nossas metas. Então é necessário que a gente diminua o nosso foco de estresse, veja aquilo que está realmente atrapalhando o teu viver e a gente começa a mudar a situação. Por isso que tem que ter a ver uma tolerância do nosso estresse, né? Então, agora você vai fazer uma reflexão de vida, comente as palavras do professor, de uma pessoa, se você é uma pessoa organizada, né? Porque a gente precisa ter organização. Tudo na nossa vida nós precisamos ter organização para ter esse objetivo. Então você vai me contar um pouquinho da sua história de organização dos seus estudos, da sua vida social, da sua vida
pessoal, certo? Então faça um pequeno comentário exemplificando situações diárias da sua vida, do seu cotidiano, certo? Então para a próxima, não quero me estender muito. Próxima. Você é um ser criativo? Então, imaginação e criatividade, elas estão ligadas juntas, certo? Então, é necessário ter essa criatividade e essa imaginação, para que a gente, quando a gente imagina algo, por exemplo, eu quero ser, por exemplo, um vereador, um futuro vereador de nossa cidade. Aí, então, eu vou ter a imaginação de como é um vereador. Mas como é que eu posso fazer para ser votado nessas eleições? Aí você tem que ter o quê? A chamada criatividade. Eu estou pegando um exemplo, mas você pode fazer assim, eu quero um carro, eu quero trabalhar numa determinada empresa. Como é que eu devo fazer, certo? Eu quero ser o melhor estudante da escola. Então você tem que criar você vai ter que ter essa imaginação e essa criatividade, né? Aí eu dei um exemplo de uma história de japoneses, porque eles tinham uma ilha, só que eles não conseguiam pegar peixes, e eles são loucos por peixes. Observando a criatividade dos japoneses, né? Porque o japonês ele faz muito essa reflexão. Qual é a lição que a gente pode tirar da nossa vida assistindo esse vídeo? Certo? Então vocês vão assistir o vídeo, vão tirar uma reflexão e vão comentar um pouquinho sobre esse vídeo, ok? Então, próxima questão, porque eu não posso demorar muito tempo. Aí a gente tá, pessoal, no momento de pandemia, né? Então, pegou todo mundo desprevenido, né? E a gente quer saber o seguinte: dada aquelas aulas passadas, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, que são expressões que são trabalhadas no nosso cotidiano, como com a crise se cresce, fazer um limão, uma limonada, depois da tempestade vem a bonança. Com essas expressões, o que eu quero dizer para o meu melhor, para o meu futuro, né? E comentar essas expressões como se tivesse, como a gente está no tempo de hoje. Não tivesse não, como estamos no tempo de hoje de coronavírus. Como é que eu posso enfrentar esse coronavírus? Aí diz assim, de um limão faz uma limonada. O que é que tem a ver? Certo? De um limão fazer uma limonada, como é que eu posso tirar proveito dessa situação? Porque o limão fazer uma limonada é tirar um proveito de uma situação do coronavírus para poder melhorar como pessoa, para poder ser um estudante atuante na minha escola, né? Tá certo? Então é isso. Vamos passar para a próxima, que senão não dá tempo. Pessoal, aí também pergunta, né? Nesse tempo de pandemia, ninguém estava preparado para isso, né? Então foi um desafio que chegou a todos nós, né? Então como é que a gente está aprendendo a se lidar com essa situação? A gente deixamos a escola da noite para o dia. Os professores que tiveram que aprender a mexer em internet e YouTube da noite para o dia também. Os alunos também tiveram que ter essa inserção virtual para ter as nossas aulas remotas. Aí ele faz uma pergunta: o que tem feito nesses últimos dias para o seu aprendizado, para a sua vida, para você melhorar nos seus estudos? Como você tem organizado a sua vida de estudante? Então você vai me relatar um pouquinho, certo? Então vamos passar para a próxima, que eu não posso perder tempo. Desculpem pela tosse, pessoal, mas é o ventilador. E no último aqui, pessoal, vocês vão fazer um vídeo, menos de 3 minutos, certo? Aí, é um vídeo pequeno. Nesse vídeo você vai falar
de qual é a experiência de ser um youtuber, né? Porque professores estão sendo youtuber. Então a gente quer que vocês gravem um vídeo para ter essa experiência de como é o aprendizado na sua casa. Então você vai me contar um pouquinho do seu aprendizado e tudo. Mas sem deixar de colocar esses tipos de questões aqui. Como foi para você refletir e tem feito para continuar estudando nesse momento? Então, quais ações que fazem vocês estudarem nesse momento? Quais foram as principais descobertas? O que está dando certo nos seus estudos? O que não, o que precisa cuidar? Aí ele fala, se você gostou dessa experiência de ser youtuber e vivenciá-la, então vocês vão responder esses questionamentos lá no vídeo. Aí eu sei que alguns vão dizer assim, mas Marcelo, meu celular não pega vídeo. Tudo bem, pode até não pegar, mas eu deixei para vocês me entregarem em forma de vídeo ou de texto. Então aqueles que não puderem agora fazer o vídeo para mim, façam um texto colocando esses tópicos evidentes, certo? De perspectivas, e aí envia para mim também no modo PDF ou no modo documento, do Word, ODT, aquele que você tiver no seu celular, certo? Então eu agradeço a todos, tenham um bom dia, uma boa semana, participem do São João, né, que a gente vai ter virtual no sábado, então eu conto com a presença de todos vocês, certo? Então um beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida eu estarei hoje à tarde com vocês, tirando essas dúvidas, dessas situações, certo? E não deixem de fazer atividades, pessoal, para não chegar lá na frente e você não se aperrear. Mais uma vez eu peço a vocês, certo? Então, bom dia. Beijo a todos e um abraço.